Olá! Se você está vendo esse vídeo é porque ontem nós tivemos um probleminha com a internet. Não só nós, mas acho que São Paulo inteiro. Houveram chuvas intermitentes, raios e trovões enviados por Auditor e eles atrapalharam a nossa exibição. Então, dessa forma, eu gravei para você a apresentação, exatamente o que eu ia falar ao vivo. Não é a mesma coisa, né? Porque quando você está vendo, está interagindo comigo ao vivo, é com certeza muito melhor. Mas você vai poder ter uma ideia de tudo aquilo que foi falado e que você não conseguiu ouvir por causa da conexão ruim da internet. E as perguntas também estão sendo respondidas no final dessa apresentação. Então vamos agora entrar no tema da sincronicidade. E aquilo que é para Jung, é para os cientistas, é para alguns espiritualistas muito importantes que estão cada um ao seu modo dizendo o que é a sincronicidade. Para mim, a sincronicidade é alguma coisa muito importante, porque é o conduíte que move minha vida, é aquilo que me mostra onde eu estou indo, o caminho correto, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu entendo como mensagens que eu recebo o tempo todo. Então, a sincronicidade é de fato algo bastante vivo, muito presente na minha vida. E você vai entender por quê e como chegar nesse tipo de sincronismo. E se ele é importante para você, você também pode incluí-lo na sua realidade. Então, um abração e vamos continuar com a apresentação. Sincronicidade é um efeito da lei da atração, da lei da permissão, aliada a vários distintos componentes. Essa é uma frase de Abraham Hicks, que na verdade é Esther Hicks, canalizando a consciência chamada de Os Abrahams, uma dos meus mais adorados canalizadores e informações fantásticas que vêm de Esther Hicks. É uma fantástica pessoa que eu peço que aqueles que não conheçam busquem os vídeos dela no YouTube, que tem vários com legenda e facilita muito a compreensão. Vamos continuar. Para o universo, todas as crenças são igualmente válidas e ele, o universo, atende ao seu comando. É como um gênio, como você, digamos, fazer com que o gênio saia da lâmpada. Esse é o universo. Ele atende ao seu comando imediato, independentemente de ser um comando positivo ou negativo. Portanto, preste atenção daquilo que você está pedindo ou você está vibrando de acordo com essas frequências. Você vai manifestar essa realidade através desse gêniozinho da lâmpada chamado universo. Qualquer convicção sua, o universo apoiará e validará, atraindo as circunstâncias, situações, oportunidades e as pessoas em sua vida que reforçarão aquela sua versão de realidade. A realidade é uma porção de mundos possíveis, impressos na grande mente unificada. A realidade é uma fração, é um mundo fracionado, é um dos mundos. Essa é a realidade que você vive. Você vive em um dos mundos possíveis, quânticos, impressos na grande mente unificada, na mente daquele que tudo sabe. Vale deixar aqui um importante aprendizado. Ele está ligado à lei da manifestação, lei da atração e permissão, ligado ao webinar anterior, que foi exatamente sobre esse tema. Quem esteve presente vai lembrar. Vamos falar em co-criar a realidade. Aí está o meu querido Bashar, que é canalizado por Daryl Anka, da Califórnia. Então, outro maravilhoso. Quem não conhece o Bashar, sugiro que veja os vídeos dele no YouTube, tão bons quanto os vídeos de Esther Hicks através dos Abrahams. Qualquer experiência que é compartilhada por duas ou mais pessoas é o resultado de todas as pessoas envolvidas, concordando em co-criar aquela experiência. Até mesmo o conflito só pode acontecer se ambas as partes concordarem estar em conflito. Você só pode experimentar o que é ressonante com as vibrações
que você está escolhendo ser atualmente. Se você acredita que você precisa ser protegido, você está atraindo em sua realidade a mesma coisa que você acredita, que você precisa ser protegido, porque alguém está te atacando ou alguém pode te atacar. Por exemplo, se guerra não for de sua vibração, não há nenhuma maneira de você sofrer guerra. A sua bolha de realidade, ela pode estar inserida na bolha de uma realidade coletiva, mas a sua bolha de realidade vive padrões diferentes, mesmo que externamente você veja a guerra. A guerra será para os outros e para você. Você vivenciará uma menor resposta, uma menor influência daquela realidade coletiva. Lembre-se disso. Você só pode experimentar o que você tem e com o que, em algum nível, já concordou experimentar. Maravilhosa frase de Bashar. Antes de entrar em Jung e a sincronicidade, que ele bem definiu e explorou, e nós vamos avaliar, caminhar pelo caminho de Jung e seus ensinamentos, vamos falar dos físicos quânticos e vamos falar também de espiritualistas. Vamos primeiro definir o que um dicionário diz sobre sincronicidade. O primeiro aspecto é que sincronicidade é feminino, é a sincronicidade, o que é interessante e me agrada bastante, pois a energia feminina é receptiva e a sincronicidade é uma manifestação proveniente da sintonia e receptividade. Portanto, ela é uma energia feminina que, ao receber a masculina da ação, ela se cristaliza, se sedimenta, se transforma em matéria e pode ser então observada nessa terceira dimensão de espaço e quarta de tempo. Então, segundo a teoria de Carl Gustav Jung, coincidência no tempo seria uma definição para a sincronicidade. Coincidência no tempo é de um estado psíquico com dois ou mais eventos que, embora sem relação causal aparente, possuem uma relação de significado. E eis o que mais liga a explicação sobre sincronicidade. É o significado para aquela pessoa que a presencia. Vou ler um texto alterado do original de Letícia Capriotti, muito bom, e que eu fiz um resumo para ficar mais fácil o entendimento. O conceito de sincronicidade. A sincronicidade é um conceito empírico que surge para tentar dar conta daquilo que foge à explicação causal. Jung diz que a ligação entre os acontecimentos em determinadas circunstâncias pode ser de natureza diferente da ligação causal. Ligação causal é aquela que você diz, isto surgiu por causa daquilo. Então, causal porque é causa e efeito, né? E exige um outro princípio de explicação. Então, a sincronicidade não está diretamente ligada a uma ligação causal. A física moderna tornou relativa a validade das leis naturais e assim percebemos que a causalidade é um princípio válido apenas estatisticamente e que não dá conta dos fenômenos raros e aleatórios. Na verdade, a sincronicidade é uma manifestação quântica. Ela não está ligada exatamente a tempo, a espaço, ela não está ligada diretamente a uma causa explicável no aqui e agora. Às vezes está, mas geralmente não está. Então, ao longo de sua obra, Jung deu várias definições ao conceito de sincronicidade. Aqui estão algumas delas. Uma coincidência no tempo de dois ou vários eventos, sem relação causal, mas com o mesmo conteúdo significativo. Ou ainda, a simultaneidade de um estado psíquico com um ou vários acontecimentos que aparecem como paralelos significativos de um estado subjetivo momentâneo e, em certas circunstâncias, também vice-versa. Um conteúdo inesperado que está ligado direta ou indiretamente a um acontecimento objetivo exterior coincide com um estado psíquico ordinário. Um só e o mesmo significado transcendente
pode manifestar-se simultaneamente na psique humana e na ordem de um acontecimento externo e independente. Ele ainda continua. Coincidência significativa de dois ou mais acontecimentos, em que se trata de algo mais do que uma probabilidade de acasos. E ainda põe uma peculiar interdependência de eventos objetivos entre si, assim como os estados subjetivos, e aí ele entra com o panorama psíquico do observador ou observadores. O princípio da causalidade nos afirma que a conexão entre a causa e o efeito é uma conexão necessária. O princípio da sincronicidade nos afirma que os termos de uma coincidência significativa são ligados pela simultaneidade e pelo significado, não pela causalidade. Por isso nós dizemos que é um evento quântico e não cartesiano especificamente. Jung ainda define também 3 categorias de sincronicidade: coincidência de um estado psíquico com um evento externo objetivo simultâneo, coincidência de um estado psíquico com um evento externo simultâneo, mas distante no espaço, coincidência de um estado psíquico com um evento externo distante no tempo. Então, novamente, se o evento não está ligado a algo no mesmo tempo, nós estamos falando de estar ligado a passado, presente e futuro. Estamos fora desta linha de tempo. Portanto, pode vir um evento sincrônico ligado a fatos do passado, fato até que pode ser muito distante, ligado até antepassados, ou alguém vai perguntar: e se forem fatos do futuro? Pois é, até coisas de futuro podem vir à nossa frente, se manifestarem como informações e às vezes não serem bem entendidas, porque elas podem fazer sentido com buscas da pessoa, com desejos da pessoa, mas ela pode estar recebendo gradientes acima da sua própria compreensão em si. Então, a mesma questão se coloca na distância. Uma sincronicidade de fatos que podem estar ligados com uma pessoa aqui e outra que está lá na Austrália, no Japão, do outro lado do planeta. Então, o espaço e tempo não importam para a sincronicidade. Novamente, estamos falando em eventos quânticos, e isso é bastante interessante. Então, através da definição dessas categorias, podemos perceber que nos fenômenos sincronísticos, o tempo e o espaço são relativos, isto é, o fenômeno acontece independente deles. Basicamente, o que define a sincronicidade são coincidência e significado. Jung observou também que tais coincidências ocorrem principalmente quando um arquétipo está constelado. Jung propõe que o princípio de sincronicidade seja acrescentado à tríade espaço, tempo e causalidade, dizendo que o espaço, o tempo e a causalidade, a tríade clássica da física, seriam complementados pelo fator sincronicidade, convertendo-se em uma tétrada, um quaternário que nos torna possível um julgamento da totalidade. Vale uma observação aqui. O que acontece com Jung? Ele não conhecia ainda a física quântica. E o que ele está dizendo é que a sincronicidade é o elemento quântico que deve ser introduzido àquilo que na física se chamava na época de espaço, tempo e causalidade, que é aquele princípio de causa-efeito, estímulo-resposta dentro da psicologia, né? E aqui na sincronicidade, por isso ele deve ter sido tão combatido, entra um elemento que não está dentro dessa tríade que define para os cientistas da época a realidade, a massa, a densidade, o mundo, o programa onde nós achamos viver. Então é muito interessante esse aspecto, quanto Jung conseguiu ver longe, né, com a questão da sincronicidade. Então, através desse modelo, a chamada microfísica e a psicologia profunda se aproximam, chegando na concepção dos arquétipos como constantes psicofísicos da natureza e fatores estruturantes criativos. Os fenômenos sincronísticos
em sentido estrito, são atos de criação no tempo e incluem a telepatia, fenômenos de percepção extrasensorial e psicocineses. Uau! Imagina o que aconteceu quando Jung mencionou estes aspectos dentro do mundo da ciência naquela época. Com certeza isso explica porque ele foi tão combatido com ideias extremamente avançadas. Hoje, para nós, isso parece normal, mas para aquela época, isso explica porque o pobrezinho ficou um bom tempo em depressão. Então vamos agora para o que se chama de precursores históricos, desse conceito de sincronicidade, o qual Jung pesquisou, entre outros. Então Jung dedica uma parte do seu livro Sincronicidade, um princípio de conexões acausais, para falar de precursores históricos. E ele afirma que a concepção chinesa da realidade, e particularmente o conceito do Tao, é em grande parte sincronística. Ele diz: segundo a concepção chinesa, há uma racionalidade latente em todas as coisas. Esta é a ideia fundamental que se acha na base da coincidência significativa. Esta é possível porque os dois lados possuem o mesmo sentido. E é verdade, o Tao é atemporal. O Tao não considera espaço, tempo. O Tao considera a conexão. E a conexão lógica, a conexão que faz sentido, é sincrônica. E o Tao fala da conexão que faz sentido. Então Jung falou disso com muita perfeição, como sempre. Então a ideia de uma unidade em toda a natureza, o chamado unus mundus, permeia essa concepção. E, portanto, nelas não existe uma diferença entre o micro e o macrossomo. Há uma correspondência, o que se chama de princípio da correspondência entre todas as coisas. Também permeando essas concepções está a ideia de que existe na natureza uma fonte de todo conhecimento que se situa fora da alma humana, um conhecimento absoluto. Porém, antigamente não se pensava em sincronicidade, porque não se pensava em acaso. Tudo era atribuído a uma causalidade mágica que hoje nos parece ingênua, a um fatalismo grego, né? Aquela coisa dos deuses determinarem nosso destino, e as irmãs Nornes da mitologia nórdica, como estão na imagem, ou as chamadas moiras ou parcas, segundo a região, que teciam a teia do universo e lá tudo estava escrito. Bem, na verdade, isso se relaciona à Matrix. A teia do destino está dentro da Matrix, a realidade a qual a nossa consciência fica determinada, ali segmentada a viver. Mas existe uma forma de expandir essa consciência e de ver outros mundos, outras realidades e dar uma, digamos assim, um bypass nessa realidade. E esse bypass pode ser dado pelo conduíte que se estabelece quando se alinha o coração, a mente terrena, à mente divina, ao eu superior. Nesse momento, fora do espaço, fora do tempo, os eventos sincrônicos são manifestados. E é esse o momento aonde o fatalismo, ou as parcas moiras ou nornes, deixam de ter a sua ação, porque é possível passar por elas sem que elas tenham esse domínio sobre nós. Falando assim meio poeticamente, né? Com o advento do pensamento científico, essas concepções de fatalismo, de causa e efeito, elas acabam desaparecendo. Jung aponta o que fez com que desaparecessem, dizendo que com a ascensão das ciências físicas no século XIX, a teoria da correspondência desaparece por completo da superfície e o mundo mágico dos tempos antigos parece sepultado para sempre. Jung aponta como precursores da ideia da sincronicidade a simpatia de todas as coisas, dita por Hipócrates, o grande médico, a ideia de que o sensível e o suprassensível estão unidos por um vínculo de comunhão, de Teofrasto, a ideia de uma necessidade de amizade que une o universo de Filo ou Filon de Alexandria, a ideia de mônada, que também tem um significado de unidade de todas as coisas, do alquimista Zósimo e de Leibniz,
a alma universal de Plotino, a ideia do mundo como um único ser de Pico della Mirandola e o conhecimento e ideia inata dos organismos vivos de Agrippa von Nettesheim e a ideia de Anima Telluris de Johann Kepler. Jung cita também Schopenhauer e a ideia da vontade, ou prima causa, e da simultaneidade significativa, daí o termo sincronicidade usado por Jung. Mas o autor que Jung mais cita é o meu predileto, que é Gottfried Wilhelm Leibniz. Deu para perceber que é alemão, né? Leibniz explica a realidade através de 4 princípios: espaço, tempo, causalidade e correspondência. O princípio da correspondência, imagem e semelhança. Leibniz tem um programa inteirinho que eu fiz para ele, na série que chama-se a série dos Illuminatis, que está no meu canal do YouTube, o Sol Negro 11, tudo junto. Pode ser encontrado o programa que se chama O Último Homem que Sabia de Tudo. Ele fazia parte dos iluministas, Illuminatis pitagóricos dos velhos tempos, que traziam a iluminação. Como matemático, cientista, filósofo, ele auxiliou muito, trazendo muita informação, foi o precursor da calculadora, foi o precursor da computação e um espiritualista fantástico que definia a teoria das mônadas, que não era só dele, mas que a defendia, dizendo que éramos imagens de semelhança de grupos superiores aos quais estávamos fracionados. Como bom iluminista, Illuminati pitagórico, ele usava a matemática como a forma de explicar tudo isso que a gente está falando. Então, esse último, que é o Leibniz, falava de um princípio causal de sincronismo dos acontecimentos psíquicos e físicos. Jung discorda de Leibniz em apenas um ponto. Para Leibniz, esse é um fator constante, a sincronicidade é uma realidade constante, enquanto que para Jung, os eventos sincronísticos ocorrem esporádica e irregularmente. Ambos estão certos, pois para Leibniz, sendo quem era, ele percebia a sincronicidade constante em sua vida. Ele vivia em pura sincronicidade, então ele dizia que era um evento constante. Já para Jung, tendo seus pacientes, ele conseguia avaliar que ora eles estavam no conduíte divino que os levava ao fluxo do universo e eles podiam manifestar a sincronicidade, e outras horas não estavam. Então Jung está certo, sob o seu ponto de vista, e Leibniz também. Continuando, vamos falar de armadilhas do conceito da sincronicidade. Para o pensamento ocidental desde Descartes, aquele que falava penso, logo existo, aquele que pensava em um universo totalmente mecanicista, de estímulo-resposta, de causa e efeito, usava a explicação racional, que para ele é a única que fazia sentido, remontando a uma validação causal. E a gente já falou aqui que a sincronicidade não é causal, não é ligada a causa e efeito, e sim a sentido. Ela tem que fazer sentido para você. Então, para Descartes, D é causado por C, C por B, B por A. Então, não é de espantar então que a discussão da hipótese de Jung de um princípio de sincronicidade não causal tenha produzido inúmeros mal entendidos numa época em que o pobrezinho do Jung não tinha como se defender, porque ninguém, quase ninguém, poderia defendê-lo. De acordo com a visão junguiana, o inconsciente coletivo não é de forma alguma uma expressão de desejos e objetivos pessoais, mas uma entidade neutra, psíquica em sua natureza, que existe de uma forma absolutamente transpessoal. Atribuir a ocorrência de eventos sincronísticos ao inconsciente do observador não seria nada além de uma regressão ao pensamento mágico primitivo, de acordo com o qual supunha-se antigamente que, por exemplo, um eclipse poderia ser causado pela malevolência de um feiticeiro. Jung chegou a advertir explicitamente contra considerar-se os arquétipos, ou o que é, na verdade, chamado por ele de inconsciente coletivo, ou poderes psíquicos, como sendo a agência causal dos eventos sincronísticos,
Portanto, a sincronicidade, note bem, a sincronicidade toma como base o eu. É a unidade, o microcosmo que manifesta essa sincronicidade. E ela vai fazer sentido somente para a pessoa que a manifestar. Por outro lado, o fato do evento sincronístico não ter uma causa pode levar ao erro de se imaginar que tudo aquilo que não tem uma causa conhecida é um evento sincronístico. Foi por isso que Abraham Hicks, ou seja, os Abraham, através de Esther Hicks, consideraram a sincronicidade um resultado da lei da atração, lei da permissão, associada a outros pontos. Então, eu estou atraindo coisas que para mim fazem sentido porque eu as quero, eu as estou projetando, eu as estou visualizando. São desejos, são percepções minhas. E a sincronicidade assim se manifesta. Então, ela faz sentido para mim. A sincronicidade pertence ao eu, ok? Agora, largando um pouquinho de Jung, vamos ir para o mundo da ciência. Vamos nos divertir um pouquinho com aquilo que se chama de emaranhamento quântico. É possível que pessoas estejam conectadas? É comum encontrar pessoas que relatam pensarem e sentirem da mesma forma e às vezes ao mesmo tempo, tal e qual gêmeos, se espantam com fatos sincrônicos. Casais que se identificam com o conceito de almas gêmeas ou ainda invenções idênticas criadas por pessoas dos dois lados do planeta que nunca tiveram contato entre si. Pressentimentos que acabam acontecendo entre pessoas que até às vezes também não se conhecem. Como a ciência explica esses fatos estranhos? Bom, hoje surgiu, mais do que nunca, a partir de 2011, foi provado o entrelaçamento macroscópico, além do já demonstrado em escala microscópica anterior a isso. Mais um experimento que demonstrou as leis da mecânica quântica, onde em escala macroscópica, cientistas interconectaram dois cristais de diamantes por meio do entrelaçamento. O entrelaçamento quântico, ou emaranhamento, ocorre quando duas partículas interagem uma com a outra de tal forma que seus estados quânticos se tornam interdependentes. Isso significa que, mesmo quando eles estão distantes um do outro, o que afetar a um deles irá instantaneamente afetar ao outro. Opa, parênteses aqui. Então, como nós somos seres multidimensionais, o que afeta a uma das nossas versões em realidades paralelas pode afetar a versão nesta realidade paralela. E daí que não existe uma definição causal para algo mágico, estranho, sincrônico, que apareça em sua vida e que você não consegue dar um resultado de causa, mas ela se manifesta e no final, para você, ela faz sentido. Portanto, é um evento quântico e o quântico considera a multidimensionalidade, os multiversos e os múltiplos de você em realidades paralelas. Então, em escala subatômica, esse estranho mecanismo tem sido utilizado para experimentos de criptografia e computação quântica. Mais recentemente, os cientistas começaram a descobrir formas de fazer com que essa ação fantasmagórica à distância, como dizia Einstein, que se referia ao entrelaçamento quântico dessa forma, que podia ser observado em objetos macroscópicos. Os cientistas acreditam que o fenômeno poderá ser explorado em futuras arquiteturas de processamento quântico de informações, criando qubits, Quantum Computing Bytes, que são computadores quânticos que têm que ter uma memória gigantesma, E para isso vão ter que ser criados, estão sendo criados os chips cristalinos, para poder armazenar toda a informação de todas as probabilidades de um mesmo evento. Não é brincadeira. Um outro mecanismo identificável ou não é o da ressonância. Então, existe a ressonância entre entidades, estruturas, átomos e assim por diante. Então, uma rápida definição de ressonância seria quando duas ondas de uma mesma frequência
ela se sobrepõe e ao ter essa sobreposição, aumenta-se a elongação, aumenta-se a energia e ocorre um distúrbio gerando um novo padrão. Então, também é definido como um fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência, igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores, gerando novos padrões ou de ruptura, ou transformações, ou de manifestações. Então vamos falar agora de um outro aspecto. Vamos falar da sincronicidade positiva e a negativa que eu tinha falado antes, né? Então vamos lá. Quando você vai atrás do seu entusiasmo, no exato momento em que ele acontece, em cada agora, isso leva a experienciar a sincronicidade positiva. Ou seja, coisas prazerosas acontecendo magicamente com você, de forma deliciosa e surpreendente. Mas quando você ignora seu entusiasmo e se deixa levar pelo medo e preocupações, isso leva a experienciar a chamada sincronicidade negativa, ou seja, a experiência de vários eventos desagradáveis que você gostaria muito mais de ter os evitado. Assim você tem a sincronicidade positiva, como a definição de ocorrência de eventos que são o reflexo mais perfeito de suas preferências e desejos, daquilo que você realmente é, e a sincronicidade negativa, que é a ocorrência de eventos que são o reflexo mais perfeito de seus medos, dúvidas, de centro de credos não adequados, não alinhados com aquele que você realmente é. Então, na imagem da tela, nós temos uma definição muito interessante de sincronicidade positiva, como a chamada expansão. No processo de expansão, imagine a expansão do universo como um momento de crescimento, um momento de liberdade e inspiração, um momento da escolha. Por isso que se diz que na criação existiu o verbo, existiu um credo, uma vontade, um processo de inspiração e uma ordem para que fosse feito. Essa é a sincronicidade positiva. E a sincronicidade negativa, ela é um processo de contração, onde entram padrões do ego, que é o lado só racional, o de justificativa, de rejeição, de paranoia, de não escolha, de centros de credos negativos, padrões apenas de sobrevivência. Então, se nós olhamos a imagem do diagrama, o de expansão é circular, porque tudo que é criado vai para o padrão do circular. E o de contração, ele entra nesse processo de densificação, ele entra na formação de cristais, de padrões de unidades separadas. De expansão são associações mútuas como ciclos, né? E a de contração são separações. Por isso a nossa realidade é separada. Ela é um processo de queda, ela é um processo de contração. E temos que ir em direção ao processo de expansão. E para o processo de expansão, a sincronicidade positiva é o caminho. É para ela que nós temos que ir. Falando de mais um ser que eu gosto muito, que é o Kryon, ele é canalizado através de Lee Carroll. E Lee Carroll, então, disse o seguinte: o ser humano é parte da fonte criadora do universo. Portanto, se nós estamos criando expansão ou contração, parte da frequência que estamos projetando, da conexão que estamos fazendo, do resgate desse processo de alinhamento e reconexão, ou o contrário, da contração, da separação e da divisão, do isolamento. São todas escolhas. O ser humano cria sincronicidade, diz Kryon, com a intenção e a crença. É assim que começa a criação. Vamos dar agora um trabalho muito bonito que foi feito, foi James Redfield, escritor da Profecia Celestina, que fez um trabalho lindíssimo nesses livros,
onde ele colocou a visão da sincronicidade com pura perfeição, através dessas visões ou profecias em si. Então, a primeira visão, dentro da profecia celestina, ela diz: ao nos conscientizarmos da consciência, estamos nos sintonizando com o mistério do princípio fundamental da ordem do universo. Na primeira visão, temos a consciência de que não há coincidências. Somos chamados a prestar atenção a tudo o que acontece, todas as sincronicidades. Quantas vezes já não exclamamos: que coincidência, hein? E é como se estivéssemos em determinada sintonia e nela ouvíssemos tudo o que estivesse tocando. Não necessariamente com os ouvidos, às vezes se ouve com o coração. Parece que quanto mais tempo sintonizados, mais forte a música que escutamos, mais frequentes se tornam as sincronicidades, e isso é uma pura verdade. A segunda visão, ela diz assim: ao nos conscientizarmos da coincidência, estamos nos sintonizando com o mistério do princípio fundamental da ordem do universo. Portanto, essa segunda visão é como que um prolongamento da primeira. Observamos, dentro de um contexto histórico, as coincidências que elas querem nos mostrar algo. Existe uma continuidade, é verdade, uma interligação. Então, essa segunda visão é a consciência de que nossa percepção das misteriosas coincidências da vida é uma ocorrência histórica sempre significativa. A terceira visão, ela diz assim: o universo é pura energia. A terceira visão nos passa a ideia de que tudo é energia e nós somos co-criadores, mediante nossos pensamentos dessa energia. Ensina que ao admirarmos a beleza, seja da natureza ou nas pessoas, ou nos esforçamos para ver o belo em tudo, elevamos a nossa energia, como se a consciência da energia a fizesse aumentar. Portanto, quando nos transferimos para uma vibração mais alta, as mensagens tendem a chegar mais rapidamente. Quando usamos nossos dons e habilidades com a intenção correta, as coisas vêm até nós. Na quarta visão, vemos que trata da competição que há entre nós, pela energia, mesmo que inconscientemente. A quarta visão é a consciência de que os seres humanos, com frequência, eles rompem a ligação interior com essa energia mística, com esse conduíte que nos leva à fonte, aquela fonte que tudo sabe. Em decorrência disso, temos tido a tendência de nos sentirmos fracos e inseguros, e com frequência procuramos nos reerguer sugando a energia de outros seres humanos. Só fazem isso os que não estão despertos e entendem que a energia é inesgotável, que essa conexão é a única que nos pode dar realmente a energia, a vitalidade, a certeza, o saber de quem somos realmente aqui na Terra e que não somos essa fração de consciência que parece ser a única verdade aqui embaixo. Então, a quinta visão, ela é a experiência da ligação interior com a energia divina e como ela expande nossa perspectiva de vida. Aí é uma consequência. E aí temos a sexta visão, que retrata os dramas de controle, aquelas artimanhas que podem ser usadas para adquirir energia do outro, né? Que há os personagens para isso, as personificações para isso. Há o intimidador, o distante, o interrogador, aquele coitadinho de mim, aquela vítima, né? São todas posturas adotadas pelas pessoas, predominando geralmente uma dessas ou até mistura delas. Então, esses dramas de controle, eles se baseiam no medo, que é a energia negativa. E quando nos conscientizamos do nosso, temos a chance de transformá-lo. É importante nos conscientizarmos do nosso. Todos temos em porções maiores ou menores. E quando nós nos conscientizamos dele, vamos poder transformá-lo, fortalecendo a nossa ligação com a energia interior. A sétima visão. Ela é a conscientização de que as coincidências têm nos conduzido o tempo todo à realização da nossa missão e à busca
de questões, né, como questões vitais, básicas da nossa vida. Devemos entrar na corrente, naquele fluxo do universo, fazendo o que gostamos, sentindo a intuição e trabalhando com o máximo de vibração nesse caminho que nos representa. A oitava visão é a consciência de que a maior parte das sincronicidades tem lugar através das mensagens que nos são trazidas por outras pessoas. Às vezes não só são outras pessoas, mas são diretamente, mas são livros, são textos escritos, são coisas que nós passamos e lemos, são pessoas que falam frases, até mesmo um sorriso nos parece às vezes levar uma informação espiritual tão grande que acaba nos conectando com a fonte e assim gerando uma nova ética espiritual com relação ao semelhante e simulando esse processo todo de sincronicidade. A gente usa ferramentas para chegar a ela e às vezes essa ferramenta para chegar à sincronicidade é conectando-se com outras pessoas. Elas serão os instrumentos dessas manifestações sincrônicas. A nona visão é a consciência de como a evolução se dará se vivermos as outras visões. À medida que a evolução prosseguir, o crescimento sincronístico levará nossas vibrações ao ponto em que penetraremos na dimensão da vida após a morte, fundindo essa dimensão com a nossa, encerrando esse ciclo de nascimento e morte necessário para aprendizado nessa realidade aqui. E a 10ª visão é, na verdade, uma união e uma extensão entre a 3ª, 5ª, 7ª e 8ª visões. Você aprenderá sobre o medo que está ameaçando o renascimento espiritual da Terra e, para superá-lo, terá de se aprofundar ainda mais nos segredos da evolução espiritual, aprendendo a valorizar a sua intuição e trabalhando para aumentar a sincronicidade em sua vida. Nessa emocionante continuação, revelações sobre o céu e o inferno, vidas passadas e outros enigmas do mundo vindouro irão nos aproximar de uma poderosa compreensão do nosso destino aqui na Terra. Portanto, a 10ª profecia, ela oferece uma visão de mundo em que o medo não mais existe e o amor pela Terra e todas as suas criaturas reina absoluto. Belíssimo processo de crescimento de gradientes de compreensão, expansão de consciência, que é a profecia celestina e a 10ª visão. Fantástico. Então, para a gente fechar esse conceito como um todo, eu tenho que fechar falando de entusiasmo. Vocês estão vendo aí o pessoal pulando, tudo entusiasmado, contente, né? Costuma-se dizer que entusiasmo é uma coisa dos jovens, mas por que com a idade adulta vai se perdendo entusiasmo? Por que a gente deixa de se entusiasmar conforme a vida vai passando e a gente vê os idosos não mais entusiasmados, até o contrário, reclamando da vida e tudo mais? Porque com o tempo, a vida nos leva a padrões que você tem uma escolha. Ou você passa a observá-la encantado e entendê-la, ou você não a entende, culpa o externo, deixa de entender que é você que está manifestando isso, começa a culpar o mundo externo e fica azedo. Dessa forma, você perde o entusiasmo de ser aquele que manifesta a sua realidade. O jovem é entusiasmado porque ele sente o impulso de eu sei, eu posso, eu sou capaz e eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou fazer aquilo pelo qual eu vibro. Não deixe de ser um jovem. Mantenha a sua alma jovem eternamente, porque com essa alma jovem, a sincronicidade será o seu conduíte, a sua ferramenta mágica, que vai estar sempre te levando para o caminho mágico, para o caminho quântico, onde todas as possibilidades estão presentes e você aprende a escolher mais e mais do que nunca. Portanto, o entusiasmo é causado por uma ressonância com o seu eu superior. É uma imagem e semelhança. O entusiasmo é um sinal de que a atividade que você está contemplando está alinhada com o seu ser superior. E esse alinhamento é o que causa o entusiasmo. Isso conduz naturalmente para o que você deveria estar fazendo, o que sua alma, o seu eu superior, espera, e ele
esse livre-arbítrio para que você faça essa escolha. Quanto mais conectado com o seu eu superior, maior é o seu livre-arbítrio, maior é a sua capacidade de manifestar a sua realidade através de sincronicidades. Então, mecanicamente, o entusiasmo é um estado elevado de excitação ressonante que ocorre quando pensamentos mais intenções do eu da dimensão física estão profundamente alinhados com os pensamentos mais as intenções do seu eu superior. Assim, o entusiasmo serve como uma bússola para deixá-lo saber quando você está no caminho certo, quando você está fazendo ou considerando fazer exatamente o que o seu eu superior simplesmente adoraria que você estivesse fazendo. Observe, quando você olhar para alguma coisa, você se sentir em relação a algo extremamente encantado, extremamente vibrando, o teu eu interno te impulsiona para você ir nesse caminho. Esse é o entusiasmo, essa é a ligação, é o conduíte divino. É por aí que você tem que ir. Siga esse sistema interno que te mostra a flecha e diz: é por aí, é por aí, é por aí. E quando você está em entusiasmo, surge a outra flecha, que é uma flecha enorme, vermelha, apontando o caminho, que é a sincronicidade. Então divirta-se vivendo entusiasmo, divirta-se observando a sincronicidade, garantindo que você é capaz de manifestar o mundo, manifestar a sua realidade do jeitinho que você quer. Então, chegando ao final do programa, eu agradeço a vocês que estiveram ouvindo e agora eu vou passar a resposta de perguntas que estavam na página mariapereda.com.br em relação a esse webinário, e até tem algumas perguntas que são no webinário anterior. Eu vou fazer uma meia hora de respostas e me acompanhe então nesse próximo segmento. Um abração e até lá! Olá pessoal, eu vou começar a responder as perguntas. Não deu para pegar todas as que estão ali na página de mariapereda.com.br porque são muitas. E então eu peguei algumas, e algumas bastantes, acho que deve ter umas 15, 20 perguntas aqui. Eu vou por partes respondendo aleatoriamente e espero poder ajudar aqueles que estão ouvindo, mas saiba que somente a tua verdade, a tua resposta, a que vem de dentro de você é que vale. Não adianta alguém responder coisas para você, não adianta alguém ficar dizendo para você o que você deve ou não deve fazer, coisa que eu nunca faria, porque essa validade é nula. Tudo que você pode fazer com orientações de outros, ideias, ajudas, são pontos importantes a serem levados em consideração, mas de forma nenhuma deve ser a sua verdade. A tua verdade, a que vale, é uma descoberta gnóstica, é algo que tem que sair de dentro de você. Então, ouça os outros, ouça as pessoas que estão dispostas a lhe dar informação, aqueles que você julga que têm já um caminho mais andado e que podem ser relevantes, mas a verdade, ela só pode vir de você, porque ela vai servir só para você. A sua verdade é tua e ela serve só para você, ok? Então vamos lá. A Janaína de Camboriú perguntou: como saber, após aplicarmos o método da sincronicidade, se estamos conectados realmente a nível inconsciente, já que para a mente consciente parece que estamos fazendo tudo certo, mas a vida não flui. Para começar, a sincronicidade não é um método. O método que você deve estar se referindo é o da vibração. Quando estamos ligados numa vibração melhor, conectados com a nossa mente, não precisa fazer nada para se conectar à mente. É muito simples. É tão simples que as pessoas não levam em consideração. A única coisa que você precisa fazer para estar conectado com a sua mente superior é estar em estado de vibração constante, positiva, feliz, entregue, sabendo que aquilo que o destino está te colocando na frente é para você. Então você tem que abraçar as coisas. Pare de rejeitar a realidade. Pare de criticar a realidade que você tem à frente.
Abençoe tudo que você vive. Abençoe a todos que estão à sua presença. Até o pequeno tirano é muito interessante na sua vida. Esse pequeno tirano que tiraniza, que tenta dominar você, ou até que gera padrões de questionamento em você mesmo, é uma bênção. Eu sei que irrita às vezes, tal. Mas essas pessoas vêm para que nos mostre nosso trabalho interno. Então, a sincronicidade não é um método, é um estado que gera acontecimentos. Esses acontecimentos são flechas. Então, a sincronicidade vai apenas te ajudar a entender, a te dar a certeza de que você está nessa frequência. E é a frequência que importa. Você está na vibração. Então, relaxa, se entrega para a vida, aproveita, viva, absorva, vibre com ela. Esteja observando em contemplação. Contemple e agradeça o tempo todo que a sincronicidade se manifestará. Não precisa de grandes esforços, é apenas um estado de ser. Quando você está nesse estado, mais e mais ela vai se manifestando. Ela não vai se manifestar em todas as áreas, tudo ao mesmo tempo, mas ela vai te dando dicas em pontos onde o teu foco está mais relevante, onde é mais importante para você, onde naquele momento vai significar mais. Então é isso, Janaína. Se mantenha simplesmente num estado de vibração e entregue-se para a vida positivamente, que a sincronicidade vai te mostrar. Você não precisa fazer nada a não ser isso. É muito simples e funciona. O Edivaldo Amador, da Universidade de Mogi das Cruzes, diz: como manter-se alegre sem ser abalado pelos acontecimentos negativos da nossa vida, se a prosperidade é um estado de espírito? Bom, de fato, quando os eventos negativos, ou que você classifica como negativos, acontecem na sua vida, a gente tem que atuar com eles. Não quer dizer que você vai ficar feliz quando morre alguém, ou vai ficar feliz porque ocorreu um acidente na sua vida. Não é ficar feliz com isso, é simplesmente observá-lo. Então, quando ocorre alguma coisa, você bateu o carro hoje, eu vou ter uma perda financeira, eu vou ter que pagar o conserto, caramba. Em vez de sair rabugentando, falando mal do motorista com quem você colidiu, botando a culpa nele, observe-se. Note qual era a frequência que você tinha no momento da batida, ou que você vinha com ela há horas, quem sabe há dias. Note que aquela batida, ela não ocorreu por acaso. Ela está te chamando a atenção. Aquilo está acontecendo porque está te chamando a atenção. Então você bateu o carro, não te aconteceu nada fisicamente, você tem uma perda financeira. Mas em vez de você aumentar o padrão negativo e sair rabugentando e levar um monte de energias negativas a mais, manifestar mais e mais densidades, observa. Quando você tem um momento negativo assim, o que você tem que fazer é back off, como se fala em inglês, dá um passo para trás. Olha a situação, entenda que você gerou aquilo e tem um motivo para isso. O motivo são os seus padrões internos. Aquilo que te levou para isso é o que vai te revelar algo que só você pode saber. O que você está fazendo com a sua vida. Ninguém tem uma realidade negativa sem que, ou algo que ela classifica como negativo, porque o negativo é para você, não quer dizer que é negativo para todo mundo. Mas alguém que está vivenciando algo que ela classifica como negativo, pode ser uma bênção. Pode ser um momento em que você é chamado pela sua mente superior, através de uma manifestação, para você observar o que você vem fazendo. Muitas vezes, quando eu estou meio agitada e alguma coisinha acontece que eu vou dizer, aspas, negativa, eu paro e observo e digo, ok, eu entendi, porque eu não estou na frequência certa, eu entendi. Essa sincronicidade negativa, que é uma coisa que nos acontece, que a gente até não gosta, ela também é boa, porque ela te traz de volta, quando você está consciente que você é que está gerando isso. Então, torne-se consciente no momento que você é chacoalhado. Um evento negativo te chacoalha e te traz de volta, e é muito bom, ok?
Paulinho Flores, ele diz o seguinte: eu estou desconectado com a Terra. Não consigo viver mais nesse mundo. Tenho contato com os seres de luz. Já fiquei 3 meses sem me alimentar, só meditando e tomando água. O que devo fazer se ainda estou nesse planeta? Eis a questão. Se fosse para você sair dele, era só você deitar no chão e você morreria. Acontece que não é para você sair dele. Paulinho, você tá aqui, cara. Você não tá vivendo aqui. E você não vai sair daqui enquanto você não viver aqui. Então, assim, você tem contatos com seres de luz, ótimo. Só que você tá aqui. Você tem um corpo físico. Você tem uma realidade para aproveitar. Não adianta ficar só olhando do lado de lá. Se você tá aqui. É interessante que você tenha os dois lados. Então, viva os dois lados. Viva com o maior prazer esses dois lados. Quando os seres de luz aparecerem para conversar com você, vibre. Fica no seu mais alto poder de vibração. Fica feliz com isso. E fica feliz também quando aparecerem seres físicos para conversar com você. Viva! Come um docinho. Vai passear. Vai comer uma pizza com seus amigos. Aproveita a vida. Vai passear no parque. Veja como é linda as luzes sobre as flores. Aproveita a vida. Ela é uma dádiva. Então, se você viver em equilíbrio entre as duas, e você realmente equilibrar esse processo com plena vitalidade, é capaz que um dia você deite e você não levante mais e fique só com seus seres de luz. Mas enquanto você não aproveitar o que você tem agora, você vai continuar presinho aqui. Viva, aproveita. Esse lugar aqui também é muito bom. E você esqueceu disso. O Adelmo Lima diz o seguinte: boa noite, Maria Pereda. Que dica você poderia dar para uma pessoa aprender a lidar com a telepatia, sincronicidade ou mente interligadas e todo tipo de poder mental? Bom, eu não te daria nenhuma dica a respeito disso, porque isso é o tipo da coisa. Poderes psíquicos se desenvolvem independentemente da evolução espiritual e eles se tornam muito poderosos e perigosos. Darth Vader que o diga. Então eu só posso dizer que você se preocupe com isso quando você, como ser, estiver no ponto de já estar lidando com eles. Quando as pessoas desenvolvem essas coisas, e podem ser desenvolvidos à parte. Quando as pessoas desenvolvem essas coisas sem estarem prontas interiormente para poder lidar com elas e não serem tentadas pelo ego, quando elas não estão prontas, elas se tornam muito perigosas. Então, desenvolva-se primeiro como ser, como uma pessoa mais controladora de si mesma, que é capaz de se manter sempre em equilíbrio, que o seu ego está como seu amigo e não como um adversário, que você manifeste uma conexão maior com a sua mente superior, em nome do bem maior de todos. E nesse momento, quando você estiver alinhado, se você tiver que desenvolver essas habilidades, você desenvolverá. Você não precisa de nada disso para se conectar com a fonte divina. As pessoas confundem poderes psíquicos com conexão com a fonte. São coisas distintas e uma só deve vir depois da outra. Ok? A Elaine Rampin diz: meu nome é Elaine, a técnica de sentir como se o que desejamos já estivesse sido concretizado é uma técnica eficaz para se alcançar coisas que se deseja? Sim, muito. Você tem que ser aquilo e colocá-la em tempo presente, já existindo na sua realidade. É a questão do espelho, imagem e semelhança. Quando você se vê naquilo, com toda e plena força, verdade para você, você sente no seu coração e se vê naquilo, você tem a manifestação sendo atraída para você. É a lei da atração ou lei da permissão. Você permite que aquela imagem projetada se incorpore em você, na sua realidade, na sua vida, né? E isso vai sendo feito num processo ou em um piscar de olhos, estalar de dedos.
depende muito de um monte de coisas, principalmente da sua frequência, da sua fé, da sua força, daquilo que você realmente sente. Então, tem pessoas que conseguem fazer essas manifestações imediatas, tem outras que levam mais tempo, ou, dependendo do que é um processo que te leva até lá. Ela diz, consigo mudar meu padrão e consigo ser motivadora de pessoas com minha energia. Sim, quando você está nessa manifestação, você está nessa presença, você acaba influenciando positivamente outras pessoas. Esse tipo de foco é muito importante, porque quanto mais você se torna um exemplo, você não precisa falar nada. O teu exemplo é a melhor influência, tanto positivo, né, como negativo. Então, digamos que o teu exemplo positivo, que é o caso do teu foco aqui, vai ser a melhor influência para todos os que estiverem ao seu redor. Então, continue assim, tá? O Anísio Castro diz, de São Paulo, aprendi há muito tempo que para realmente se ter essa sincronicidade, é necessário já se ter a harmonia entre o consciente com o subconsciente. Sim, é sempre muito importante esse alinhamento, manter o ego como seu amigo, né? Pois o subconsciente pode... pois só o subconsciente pode contactar o eu superior? Pergunto se é correto esse pensamento. Depende aí, Anísio, o que você está considerando como subconsciente, né? Eu considero o subconsciente algo que eu não tenho controle de mim mesmo. Então, se você está chamando minhas realidades internas são as que conectam o eu superior, você está correto, né? Então, o meu foco interno, o meu foco divino, é o que conduz-me ao meu eu superior. Você está correto. Então, o teu subconsciente poderia ser alguma coisa que você está pensando, talvez a nível de ego? Eu não sei o que você chamou de subconsciente exatamente, porque eu estou entendendo que o subconsciente para você seria mais esse lado interno. Se isso é o que você quer expressar, sim, é através dessa conexão interna que se conecta com a fonte divina. Mas você pode fazer isso conscientemente. Conscientemente é a melhor ferramenta. Conscientemente é a melhor forma. Quando você sabe que é a frequência que você está, a vibração que você está, aquilo que você sente, aquilo que você faz, aquilo que você diz, tudo que é verbalizado, tudo que é mandado como frequência de você para fora, é o que te conecta com uma realidade. Então, essa realidade da conexão com a fonte divina é através do mesmo processo. Não precisa ficar fazendo viagens astrais, etc., para se conectar com a fonte divina. Você vai ver realidades, são todas elas sonhos. Tudo é um sonho. A projetada, a de expansão de consciência, ou aqui mesmo. Você pode aprender e receber informações em estado consciente. Elas vêm por dicas, elas vêm por eventos sincrônicos. Essa sincronicidade te mostra fatos, dados, coisas que, se você prestar atenção, está tudo lá. Tudo que você precisa saber está ali. Tudo que você precisar saber vai te ser dado. Você não precisa fazer grandes coisas mirabolantes para receber essas informações. Basta ser. Não precisa sair de si mesmo, não precisa fazer nada demais. Você pode fazer, se for bom para você. Se você gostar e também te mantiver em estado de vibração alta, te mantiver em estado de best excitement, como diz o Bashar, que você conhece bem, né? Então, se você estiver nesse estado de vibração, de empolgamento ao fazer viagens astrais e coisas assim, ótimo! Então, esse é o mecanismo que você tem que usar. Agora, precisa só por aí que você vai fazer isso? Não. É só um estado de ressonância e reflexo. Então, se você estiver ressonante com aquilo que representa o teu eu superior, mesmo em estado consciente como você está agora, falando comigo aqui, dá na mesma. Você vai receber tudo o que você precisa saber. Basta você se pôr na direção da informação que você quer, ou do conhecimento que você quer. As coisas vão aparecer para você. Então não precisa ficar preocupado. Aliás, não se preocupe. Entregue-se, que a sincronicidade ela vem nesse momento de entrega por, novamente, ressonância e reflexo. Ok? Vamos lá? Eduardo Shiroma pergunta:
Sincronicidade, ele é estudante de engenharia mecânica, pelo que eu entendo aqui, ou é um engenheiro mecânico, ele escreve assim: sincronicidade e sincronicidades surpreendentes estão ocorrendo em cascata. Por quê? Uau, legal! Eduardo, está acontecendo com você? Você está percebendo a sincronicidade? Que maravilha, divirta-se com ela. Observe o que ela te fala. Observe os fatos. Ria. Eu rio muito quando me acontece. Nossa, é cada coisa que você só pode rir. Não é rir da coisa, você sorrir, né? Você sorri com a coisa. Você se diverte de certa forma, porque a vida é muito engraçada. Quando a sincronicidade vai te colocando os fatos na mão. Às vezes eu penso assim, eu quero uma informação, eu quero um dado, eu vou pesquisar e bum, ela aparece na minha frente. Eu falo, caramba, não foi mais do que alguns segundos para achar aquela informação. E ela não estava ali onde eu estava digitando e por aí vai, mas ela aparece. Então esses eventos sincrônicos, eles são divertidíssimos. Aproveite e observe como e por que você está gerando isso. E deleite-se, tá? É a magia que está na sua mão. Provavelmente você anda na vibração certa. Então, parabéns, Eduardo. Divirta-se. Tá? O Josian Torres Pinheiro, que é professor de filosofia, ele escreveu: a sincronicidade, em sendo uma compatibilização não causal, igual que nós falamos no programa, né? Que Jung diz que é não causal, entre eventos que em tese não seriam significantes, teria como gênese o processo de falha da dobra do espaço-tempo, ou seja, a sincronicidade é um fator do Akasha? Vamos lá. Tudo existe no aqui e agora. Tudo existe. E tudo está gravado em algum lugar que filosoficamente se pode chamar de Akasha. Eu chamo de filme 2D, filme de 2 dimensões, onde toda a informação é contida e ela é projetada num holograma quando a luz bate sobre ela. A luz é a sua atenção, né? Então, no Akasha existem todas as potencialidades de evento. Portanto, a sincronicidade, ela simplesmente aparece quando, nesse Akasha que você mencionou, Josian, é conectado fatos que podem sair da realidade básica do visível que nós estamos vendo. Nós não estamos vendo tudo, mas tudo existe no invisível. Então, a sincronicidade é a forma que vem do invisível para o visível naquele determinado momento. Então, não é nenhuma falha. É, na verdade, um mecanismo onde você burla a matriz. A Matrix foi feita para você vivenciar aqui, essa realidade. Mas existem formas de burlar a Matrix. E uma delas é a conexão com a fonte divina, estar nessa frequência que é além do que a própria Matrix te oferece. Quando você está nessa frequência, a sincronicidade aparece. Então ela traz novos fatos de outras realidades, de mundos paralelos, né, através de um software, ou através de um HD, melhor dizendo, através de um HD onde está estocado. E esse HD onde está estocado aquele evento potencial, você chamou de Akasha, você é um filósofo e cabe bem a você. Eu chamo de filme 2D, onde todas as realidades estão ali presentes. Mas é isso mesmo, né? Vamos lá. Heloísio Pacheco, de Belo Horizonte, ele diz: mais um ciclo se repetindo em minha vida. Estou desempregada há mais de 3 anos. Passei por essa mesma energia no ano de 2000 até o final de 2006. Por que está se repetindo? Eu que vou te perguntar, Heloísio. Por que você está repetindo um ciclo? Por que você está criando um ciclo? Por que você está acreditando nesse ciclo? Note essa mensagem. Você define como uma realidade. Você define como uma coisa que é para você. O seu presente e o seu futuro não dependem do seu passado. Tudo que você redefine agora se torna futuro. Então, o seu passado não influencia o seu futuro. Quanticamente falando, não. Portanto, se neste momento você assumir uma nova postura e redefinir os seus credos, o seu futuro também vai se transformar. À medida e acompanhando
exatamente o quanto você tem um novo credo intenso e o coloca em ação. Então, redefina isso. Você está num processo que você aceitou. Tudo que você concorda se manifesta. Diga que não é assim. Mude isso dentro de você. Redefina qual vai ser a sua realidade. E coloque-se nessa direção. Esqueça o passado. Ok? O José Oliveira disse: Olá, Maria. Tenho me deparado nos últimos anos com a sequência de números 1111, 1212, 1313 e em especial 1111. Legal, eu também. 1111 para mim é muito importante. 11 é muito importante. O que significa isso no contexto da sincronicidade? Tudo é sincronicidade? Às vezes a sincronicidade aparece com esses números, né? Números sincrônicos, simplesmente para dizer você pode manifestar a sua vida. Veja bem, José Oliveira, a sua pergunta é ótima. Simples e ótima. Porque você está observando uma coisa que as pessoas às vezes não prestam atenção. Então esses numerozinhos aparecem na sua frente para dizer o seguinte: se você consegue manifestar numerozinhos, será que você não se tocou que você consegue manifestar outras coisas? Quando eu começo a ver o meu famoso 33, 333, 333, 33 e o 11 também para tudo que é lado, eu digo para mim mesma: se eu estou fazendo isso, eu posso fazer outras coisas. Esse daí é um reforço na tua consciência. Isso aqui não significa nada, a não ser um reforço na tua consciência, dizendo: você é o mestre da sua realidade. É você que cria a tua realidade. Portanto, crie coisas maiores. Basta você acreditar. Isso aqui é um reforço de credo para você. Valeu, né? É legal isso aí. Eu me divirto com os meus números também. E eu entendo que é um reforço de credo. A Flor Maria Figueroa, ela perguntou. Deixando a pergunta de novo, acho que ela já tinha perguntado. Consigo meus objetivos mais com desmedido esforço? Fico tão extenuada que não dá para saborear o conseguido. Foi sempre assim. Uau, que centro de credo você tem. Você acredita que só com esforço, carregando até a morte, é que você vai conseguir aquilo. Eu não posso falar nada de você, Flor, porque na verdade eu também tenho esse credo. Eu também tenho o credo do esforço. Eu também tenho o credo da recompensa após o esforço. Então eu trabalho também dessa forma. Eu trabalho constantemente, sem praticamente parar. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu quero. Eu faço isso porque eu gosto. Eu faço isso porque é meu best excitement. É aquilo que me deixa feliz. Eu faço isso porque eu vejo o resultado. Eu faço isso porque esse credo me leva a uma vibração maior. Portanto, eu não me sinto cansada. Então, assim, você fica cansada, extenuada, porque você está colocando resistência. Esforço é bom, sem dúvida nenhuma. A gente tem que se focar e tem que ir na direção, tem que colocar o melhor de si mesmo, até que você não possa fazer mais nada, que você tenha certeza que você fez tudo o que podia na direção de algo que você realmente quer. Mas não pode ir com um esforço negativo, que é com a resistência. Existe o esforço positivo, que é fluir com a coisa. Entregue-se. Nade com a onda. Faça porque você quer. Esteja se esforçando porque você quer. Tira a resistência. Se você não faz por amor, não faz com entrega, você fica extenuado. E é por isso que eu digo sempre: eu não canso. Eu não canso. As pessoas me ouvem dizendo: eu não canso. Eu não canso porque eu estou fazendo porque eu quero. E se eu não quiser fazer, então eu não vou fazer. Porque aí eu vou cansar. Se você me vê cansada, é porque eu estou fazendo alguma coisa que eu não quero. Então observe-se. Ou você muda o seu credo para parar de ficar extenuado, né? Para de fazer com tanto esforço. Ou você continua fazendo com esforço, mas se entregue e aproveita cada minuto. Se você aproveitar cada minuto, você não vai cansar não, tá? Elaine Rampim. O melhor caminho para se conseguir algo é senti-lo plenamente, integralmente, por um tempo. Você acredita que essa técnica é eficaz? Eu já li essa pergunta em algum canto, espero que eu não esteja repetindo a resposta. Sim, sim. O caminho da entrega é o caminho.
O caminho de ser, tornar-se é o caminho do espelhamento. Esse é o caminho. Então siga em frente, continue por aí. Esse é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Você já aprendeu isso, é por aí, é uma técnica muito eficaz, né? Ah, sim, a Elaine tinha mandado uma outra pergunta, então tá. Agora que eu achei outra pergunta, então não estou repetindo a sua resposta, é só você perguntando outra coisa. Legal, ótimas perguntas. O Gerson Aragão, lá de Universidade Federal do Ceará, ele diz o seguinte: intuo que a sincronicidade em frequências elevadas nos dará um posicionamento de vislumbres de sabedoria. Sim, se você observar o que ela está te falando, a flechinha apontando coisas, né? Se você observar o que está se manifestando na sua frente, além de você rir e se divertir, você vai entender um monte de dicas. Oh, meu Deus! Aí ele diz: então o amor incondicional ali terá sido estabelecido. No seu parecer, qual a definição de amor verdadeiro? Pormenorize este estado de sentimento. Uau! Amor verdadeiro é o amor menos ego. Porque o amor do ego é amor na Matrix que se configura dentro do ego, né? Que se configura dentro do eu quero pra mim, isso é meu, eu gosto muito, mas é meu. Então o amor verdadeiro é o meu de pura vibração. Ele não agarra, não prende, ele não domina, ele permite, ele flui, ele observa, ele abençoa, ele agradece. O amor verdadeiro é o amor sem ego. Isso é muito simples de responder, né? É bonito dizer. É o amor incondicional. É um amor sem condições. Ele permite e deixa ser do jeito que é, né? O Jorge Purgli, tarólogo sensitivo, diz ele aqui. Legal. De Indaial, Santa Catarina. A sincronicidade pode ser prevista nas cartas de tarô? Daí é a pergunta, né? As cartas de tarô te colocam possibilidades de evento. Então, são eventos potenciais. Nenhuma previsão oracular é 100% firme. Ela te dá potenciais. Aquilo que é mais provável de acontecer e que pode mudar em um segundo. Mas naquele instante, a previsão mede aquele instante. Ela mede agora. Esse agora. E nesse agora existe a probabilidade de. Ela dá uma das possibilidades de evento. Nessas possibilidades de evento, pode estar incluída uma sincronicidade. Mas lembre-se que a sincronicidade é atemporal. Ela não está ligada a tempo, não está ligada a espaço. Então, as cartas tentam prever um evento ligado a tempo e espaço. Portanto, pode ser que alguma coisa sincrônica ela possa haver ou não. Mas eu costumo dizer que a sincronicidade está tão fora de previsibilidade, porque ela é atemporal, é acausal, que você provavelmente não vai conseguir ver em uma carta de tarô, mas tudo é possível, né? Aí ele diz lá: isso pode ser mudado pelo livre-arbítrio? Sim, tudo é livre-arbítrio. Mas assim, acho que você não tem que se preocupar em sincronicidade em carta de tarô. Você tem que se preocupar em eventos. É quando você é um oráculo, né? Você joga as suas cartas para o consulente, você tem que estar preocupado com eventos. Dentro daqueles eventos, podem ser eventos sincrônicos? Sim, mas provavelmente, se for sincronicidade, é difícil o tarô mostrar isso, porque a pessoa, o eu, o consulente, vai manifestar isso, independentemente da previsão de cartas ou não. Então, como ela é fora do tempo, eu acho que você deve considerar as cartas do tarô lendo eventos potenciais possíveis, estatisticamente. Apenas com esse conceito eu acho que fica menos confuso, né? Aí diz lá: o que acontece com a sincronicidade presente quando se volta no tempo através da apometria e se altera alguma programação kármica lá? Uau! Eu não vou entrar nesses pontos porque você está falando de desdobramentos. Isso é meio complicado, então eu acho que isso levaria muito tempo para explicar
e entre níveis de conceitos que eu não vou abordar aqui. E perfeito, eu acho que aqui já foram a maioria das perguntas. Deixa eu ver, ontem o Rafael tinha selecionado algumas e ele tinha selecionado algumas, vamos lá. A Clarice Benício perguntou: por que as técnicas do livro O Segredo não funcionam? Elas funcionam sim, mas elas funcionam para aqueles que se colocam naquela direção. As técnicas são muito boas. Então, assim, toda técnica, toda ferramenta, todo conhecimento, ele é bom se funciona para você. Nem tudo funciona para todo mundo. Nem todo mundo é ressonante com todas as técnicas. Nem todos se curam com o mesmo medicamento. Nem todos reagem da mesma forma para o mesmo tipo de evento. Então a questão é assim, eu volto a pergunta para você: por que é que você não consegue fazer as técnicas do segredo funcionar? Observe-se. Eu devolvo a pergunta para você. Observe-se porque para você não funciona. Se é uma colocação muito simples. As técnicas do segredo são: seja consciente de que é você que manifesta a sua realidade. Vigie os seus pensamentos, que se você colocar para fora aquilo que é adequado, você verá em ressonância e reflexo manifestado na sua frente. O que você põe para fora é o que você recebe de volta. Portanto, o segredo é só isso. A lei da atração é o que você põe para fora, como verbo, como atitudes, como vibração, é o que você vai receber de volta. Simples assim. Observe-se. Observe-se se você está contradizendo, achando que está fazendo uma coisa, quando lá no seu subconsciente você diz outra. Tipo assim: eu vou achar um emprego, eu vou achar um emprego, eu vou achar um emprego, eu estou no emprego, o emprego é meu, esse emprego é meu, eu visualizo o emprego, esse emprego é meu, esse emprego é meu, esse emprego é meu, e lá no subconsciente você fala assim: mais, não vai dar, mais, isso não funciona, mais. Aquela briga do lado direito do cérebro com o lado esquerdo. O lado direito diz: eu sei que é possível, é bela, a vida é bela. E o lado esquerdo fala: mas que bela que nada, vê as notícias, vê o Jornal Nacional. Então essa briga impede a manifestação. Só quando você alinhar os dois e você souber que é você que está criando a sua realidade, de fato, é que pouco a pouco, aquilo que for relevante para você vai ir se manifestando. E você vai cada vez mais credibilizando a si mesma como capaz de gerar a sua vida. Um processo. Tudo é um processo. Vai por partes. Ok? A Fátima Guimarães, de Catanduva, diz: boa noite. Com tudo que já aprendi até agora, o que faço com o que eu sabia? Continuo rezando? O mais difícil é deixar de lado as crenças antigas. Faça aquilo que te faz vibrar. Você gosta de rezar? Você gosta de rezar? É bom para você? Você se sente bem? Reza. Você acha que rezar não vale mais a pena? Não reza. O que vale a pena para você? Faça. O que não vale a pena para você? Não faça. Seja você. Seja você. Não faz o que os outros estão te falando para fazer. Faça você. Siga o seu conduíte interno que te mostra aquilo que é ressonante com você. Faça da forma como você achar que tem que ser feito. Sinta-se bem com aquilo. Vibre positivamente. Faça o que te faz vibrar. E aí você estará alinhada com a fonte e as manifestações da sua vida vão acontecer. É simples assim. Ok? Mateus Barbosa. Maria Pereira, hoje em dia, tem alguma pessoa chegar no nível do Merlin? Esse o Merlin era a reencarnação de Saint Germain. É dito, né? Dizem que sim, né? Então, dizem que Merlin tem a ver com Saint Germain, que tem a ver com Francis Bacon, que tem a ver com William Shakespeare. Então, se tem ou não tem, não sei, mas é o que dizem até em algumas escolas que se colocam como ligadas à grande fraternidade branca, né? Se é ou não é, não sei, né? Então, chegar ao nível do Merlin, sim, provavelmente sim, mas em outras realidades. Nessa daqui, você pode tornar-se um mago
de algumas manifestações muito boas. Agora, igual o Merlin, que faz as coisas surgirem e desaparecerem do filme, isso você vai precisar quebrar outras barreiras e passar para outras realidades menos densas e mais palpáveis, com níveis de frequências mais altas. Tá? Então, um dia, a gente vai resgatar essa memória de Merlin. Nós vamos, quem sabe em outras realidades, você mesmo que gosta disso, Matheus, você mesmo já é um ser assim, em outra realidade. Talvez você esteja interessado nisso, porque você já está assim em outra realidade. Somos seres multidimensionais, não se esqueça. Então, esse Matheus Barbosa ainda não chegou lá, mas tem uma outra versão sua que pode ter chegado lá. Então não se preocupa com nada, divirta-se. Aproveita a vida, assista o seriado do Merlin da BBC One, que é muito legal, e simplesmente projete sua mente naquilo que você gostaria de ser. Você fala, eu gostaria de ser que nem o Merlin, mas seja bonzinho, igual o Merlin da BBC One, desse seriado da televisão, que aquele Merlin é o bom do coração, é o Merlin correto, é o Merlin que trabalha para o bem maior, né? Esse é o Merlin que todos nós temos que despertar dentro de nós mesmos e provavelmente já existe em outra realidade paralela. O Santos Ed diz: de onde está vindo todo esse conhecimento? Do Akasha? Tudo existe no aqui e agora, Santos Ed. Tudo existe no aqui e agora. Você acessa a porção que te é relevante naquele momento, nesta vida e na multidimensionalidade do ser que é seu. Tudo vem desse Akasha, igual o Josiane Pinheiro falou, né? É um termo. Tudo vem do filme 2D, do filme de 2 dimensões, onde toda a informação está lá gravada. Tudo vem de lá. Você puxa aquilo que te é relevante no momento. Você puxa aquilo na onde você põe a sua atenção. E assim se manifesta e se torna carne na sua realidade física, né? A Vera do Paz de Andrade disse: dá para explicar a lei do livre-arbítrio? Obrigada. Livre-arbítrio é o que a gente mais pode fazer na vida. Você tem vários níveis de livre-arbítrio. Você está o tempo todo trabalhando com ele. Você tem livre-arbítrio mais pro lado do ego, mais livre-arbítrio do lado da consciência do eu superior. Quanto mais da consciência conectada com o meu eu divino, quanto mais eu fizer isso, mais eu estarei tomando decisões e fazendo escolhas, pensando em mim e nos outros, né? Então esse livre-arbítrio é um livre-arbítrio com menor retorno de karma negativo, digamos assim, porque quanto mais eu estou consciente, mais minhas decisões são tomadas em função de todos, incluindo a mim mesmo, mas pensando no todo maior. Esse livre-arbítrio me torna um ser melhor, me torna alguém que possa manifestar uma ajuda ao próximo, me faz trabalhar com realidades mais interessantes. Enquanto que o livre-arbítrio existe no nível do ego, o nível do eu sou, do eu, que não eu sou, o eu, ou melhor, é outro eu sou o único que me importa. Você tem o livre-arbítrio do eu sou o único que me importa, e você tem o livre-arbítrio do eu sou um ser divino que se importa com os outros. Você tem livre-arbítrio de vários níveis, e esse livre-arbítrio te leva a vários níveis de retornos. Lembra que tudo que você põe para fora retorna para você. Então, retorna em ressonância e reflexo positivo ou retorna em ressonância e reflexo negativo. Então, cuidado com o seu livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, embora pareça que não, porque existe toda uma programação, todo um tema que você vem aqui quando você encaderna, né, como eu digo, né? Escritor de livro gosta de falar de encadernação, não de encarnação. Então, você tem uma capa de livro, você veio com um tema, você veio com um nome, você veio para explorar alguma coisa. E dentro disso que você veio para explorar, dessa temática, dessa sua personificação, você tem escolhas. Você tem um livre-arbítrio possível dentro do tema. E tem um livre-arbítrio maior fora da programação. É aí que a sincronicidade te mostra coisas. Quando você se conecta e você sai desse canal mais controlado de potenciais de eventos, de escolhas controladas. Aí você se torna menos controlado e você manifesta do invisível para o visível coisas que você fala, mas como eu pude fazer isso?
É a sincronicidade se manifestando. Tá? Então, esses níveis de livre-arbítrio te trazem mais ou menos efeitos sincrônicos. Eu acho que é por isso que a Vera do Pazo acabou perguntando isso, né, Vera? Porque eu percebi que você tem um conhecimento muito bom e, em função disso, você perguntou isso já sabendo que a resposta ia levar à sincronicidade, né? Acho que a Isabel Viazorek, ela perguntou: como acabar com a autossabotagem? Torne-se consciente de que você se sabota. Simples assim. Se você acabou de dizer que você está pensando nesse aspecto, então é que você está consciente com a sabotagem, né? Então, como acabar com a autossabotagem? Observe-se que dentro de você tem um leão que espreita e ronda. Esse leãozinho está querendo o tempo todo nhoque, né? Te sabotar. Então, observe. Dê comida pro leão. Não deixe o leão ficar com fome, né? Então, cuide de você mesma. E observe-se com amor e carinho que todas essas sabotagens te mostram padrões internos que você tem que trabalhar. Mas não é para ir contra, não é para brigar com nada. É para você simplesmente observar, incorporar isso dentro de você, acariciar o leão, dar comida pro leão, né? E deixá-lo calmo e dizer: leãozinho, você está me mostrando coisas muito interessantes, coisas com as quais eu tenho que trabalhar. Já entendi. Quando você faz isso, você incorpora as coisas a você, você não reage contra, você observa com amor e carinho, cuida delas, elas se acalmam. E o leãozinho, de repente, vira um gatinho manhoso do seu lado, tá? Ronronando para você passar a mão. A sabotagem é um mecanismo da falta da consciência. Quando você se torna consciente e amoroso, você se torna, no seu caso, consciente e amorosa, você transforma o leãozinho em um gatinho. É assim que a gente faz com a vida. Consciência e amorosidade. Ok? Que legal. A Leliane França perguntou: o despertar da humanidade irá acontecer ainda nessa década? Está acontecendo faz tempo. As pessoas estão despertando, a cada vez mais. Então, são grupos e grupos de pessoas que estão despertando. Está acontecendo sem parar. Você diz a questão da massa, né? Então, é dito assim, que a massa, quando 144 mil atingirem uma determinada frequência e consciência, a Terra se elevará. Até o próprio Bashar disse isso, né? Então, haverá uma transformação. Esse processo pode levar 500 anos, pode levar 1000 anos, pode levar o tempo que for. Mas grupos estão tendo essa transformação. Pessoas estão tendo. Você passa para realidades paralelas milhões de vezes por segundo. Portanto, você não precisa se preocupar. Você está o tempo todo passando para realidades paralelas. Preocupe-se mais com você. Porque se você realmente estiver num processo de despertar e ascensão, é você que vai sair daqui. E você vai ser removida para uma terra onde tudo é muito melhor. Então você já vai ver uma terra desperta. É você que se move em outra direção. Então não precisa se preocupar com a terra em ascensão, né? Você precisa se preocupar com você. Trabalhe você, que você mesma se removerá para uma terra melhor. É isso que funciona e é assim que é. Tanto na física quanto na espiritualidade. Bom, eu acho que a maioria já foi, ok? E eu vou parar por aqui, senão vai ficar muita coisa. Sobraram umas pouquinhas perguntas, mas eu acabei deixando só no final da linha. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Espero que eu possa ter ajudado. Então, um abração e até o próximo webinário. E sem chuvas em São Paulo, por favor, para a gente conseguir fazer o webinário inteiro, igual o segundo, que foi perfeito, de som, de imagem, não caiu a conexão, né? É só a internet ajudar, que a gente chega lá. Um abração e até lá. Tchau, tchau, pessoal.